É isso aí, torcida Vasca. Ainda vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. O Vasco que venceu ontem o Fortaleza dentro de casa, 2-1. Que jogaço. O Vasco novamente faz o Fortaleza de vítima. Vamos aqui com comentários do programa. Programa não, né? Canal do Pedrosa. Comentando aí tudo sobre esta partida, já deixando os créditos ao canal do Pedrosa na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Até agora, tá no intervalo. Mas vamos nessa, espero que vocês estejam me ouvindo, espero que esteja todo mundo aí ligado no canal do Pedrosa, feliz também com o que aconteceu hoje em São Januário. Bola extremamente consistente e que o Vasco conseguiu não só ter a posse de bola, mas também ter um jogo onde criou oportunidade. O Vasco teve 4 grandes chances e nessas 4 grandes chances conseguiu fazer um gol. A gente pode ver que algumas características impostas pelo Rafael Paiva deram muito certo nessa equipe. E que não são ideias absurdas, não é aquela coisa genial. São ideias simples, mas efetivas e consistentes. Efetivas e que conseguem mostrar que o Vasco hoje tem mais coragem, tem mais confiança para ter a bola, tem mais também liberdade para poder jogar. A gente sempre fica nesse dilema, né? Hoje o futebol atual, ele muitas vezes é dividido entre o jogo posicional e o jogo mais funcional. O jogo posicional é quando os atletas eles têm pouca liberdade para se movimentar dentro do plano de jogo. E o funcional é quando os atletas têm a oportunidade de se mexer, de ter a intuição mais aguçada, deles conseguirem fazer associações com o futebol deles. E o treinador, ele posiciona, ele acaba organizando o time, mas ele dá liberdade para que as individualidades dos atletas apareçam mais. Eu diria que o Rafael Paiva, ele tem feito uma mescla desses dois estilos de jogo. Ele consegue montar o time de uma forma posicional bem clara, né? Você utiliza 2 laterais que a gente sabe que tem uma profundidade muito grande, Paulo Henrique e o Lucas Piton. Hoje, o Maicon e o Léo formaram a zaga e o Rojas entrou no segundo tempo. Inclusive, a zaga fez uma boa partida. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, mas em breve lá na frente eu vou acabar citando essa situação. Ele coloca o Hugo Moura claramente como um primeiro volante, praticamente com pouca liberdade para poder ir à frente, só foi uma vez ou outra. Eu acho isso positivo porque o Vasco precisava desse cão de guarda, aquele famoso camisa 5, para poder dar um pouco de proteção maior à defesa. O Vasco estava tomando muitos gols na entrada da área, justamente por essa vulnerabilidade naquele setor. Então o Hugo Moura, ele vem crescendo de produção a cada jogo. É claro que a gente vai lembrar o jogo do Botafogo, onde ele poderia ter sido expulso, e ele também acabou sendo expulso contra o Atlético Paranaense, mas desde que o Hugo Moura voltou a jogar com o Rafael Paiva, ele tem crescido, jogo após jogo, e tem sido muito importante nessa posição de primeiro volante. E aí você tem o Matheus Cocão como segundo volante, com liberdade para jogar, mas que também tem uma pegada muito grande nessa fase da marcação. Ou melhor, não é que ele tenha, ele está tendo. E isso é um espírito não só do Matheus Cocão, que sempre foi um bom jogador. Claro que em algumas partidas ele oscilava, que é completamente normal. É um garoto ainda, é um jovem ainda, mas que com a camisa do Vasco ele tem correspondido também nas partidas em que ele entrou. E o Rafael Paiva se mostrou muito assertivo quando ele coloca o Hugo Moura e o Cocão, que foi justamente essa primeira dupla de volantes que começou a dar essa virada de chave no trabalho do Rafael Paiva. E o Matheus Cocão hoje fez uma partida maravilhosa como segundo volante, não só pelo gol, mas também por essa consistência de meio campo. E aí, como é que o Vasco se forma lá na frente? Hoje você teve o Paí, depois o JP entrou, e eu vou falar um pouquinho mais durante a live, mas bem centralizado como um camisa 10, podendo cair pelas pontas, podendo ter liberdade para jogar. David na esquerda, Adson na direita e o Verratti como centroavante. Então, o jogo posicional do Vasco, de fato, o time, ele é muito claro. Ele não é um time desorganizado, ele é uma equipe que você consegue identificar cada posição de cada atleta. Mas o mais interessante, aí eu falo sobre ideias simples que dão certo, é porque o Rafael Paiva, pelo conhecimento que ele tem de elenco, ele consegue potencializar essas individualidades porque ele sabe exatamente como cada um pode jogar e como cada um pode dar. O Vasco ainda é uma equipe muito limitada. O Vasco ainda é uma equipe que tem uma escassez de qualidade
grande. Só que o Rafael Paiva, ele, com a inteligência que ele tem de futebol, ele consegue trabalhar em cima dessas limitações. Vou dar um exemplo qualquer aqui. O meio-campo do Vasco, o Hugo Moura, ele não é um cara extremamente técnico, apesar de não ser um cego com a bola, não. E o Matheus Cocão também é um atleta que se apresenta bastante, mas vira e mexe o Fortaleza conseguia fechar nessa marcação. Qual foi o mecanismo que o Rafael Paiva utilizou tanto pela direita, mas principalmente pela esquerda, para sair jogando? Ele traz o David para poder jogar como um atleta de ponta direita, mas tendo essa consistência, fazendo a parede o tempo inteiro, desafogando essa saída de bola. Tanto é que o lado esquerdo do Vasco, que tem a melhor saída de bola quando tem Léo e Piton em campo, com a bola no pé, o Piton acha o David o tempo inteiro. E ele consegue sustentar a posse, ele consegue abrir pelo meio, ele consegue ter uma aproximação maior dos volantes. Na direita, ele faz algo diferente com o Adson. Quem é o David? O David, pra mim, ele é tipo uma matéria bruta. Ele não é um cara refinado, mas ele tem muita força, ele tem muita condição de proteger, ele tem muita condição de chamar a marcação para si com a força física dele. Então ele dá a liberdade necessária para os volantes se aproximarem, para os meias aproximarem e até mesmo para o Adson, que vem jogando de ponta direita, aproximar um pouco mais da posse de bola para o Vasco ter mais associações por dentro. Então ele faz a parede, deixa o Piton jogar, deixa o Cocão jogar, deixa o meia jogar, no caso o JP ou o Paê, e traz o Adson também para justamente ter essas associações por dentro. Lá na direita, o Adson não tem condições de segurar a bola como o David. Então o que ele faz com o Adson? Adson, vem quando é necessário você vir para poder dar esse passe mais rápido e corre para acelerar, tanto pela ponta quanto pelo meio. São dois jogadores de características diferentes e que o Adson consegue, junto com o David, dar outras características para a equipe também. E essa liberdade que eu falei aqui não é uma liberdade posicional, não é o David na esquerda e o Adson na direita. É uma liberdade funcional. São dois jogadores que podem participar dessas associações e são muito importantes nessa situação, porque o David pode flutuar pelo meio, o David pode flutuar pela direita, o Adson pode também fazer isso, para que o Vasco se torne uma equipe um pouco mais, digamos assim, envolvente. E isso foi feito na partida contra o Fortaleza, mesmo antes da expulsão. Eu acho que talvez esse seja o maior ponto positivo, a coragem para jogar, a confiança para jogar, essas ideias simples funcionando dessa partida do Vasco da Gama, que teve solidez, que teve consistência. Quando a expulsão acontece, tudo que a gente falou, e olha que o Vasco acabou oscilando em alguns momentos na partida, mas muito também por conta dessa limitação técnica, principalmente na sua defesa. O Maicon é um atleta que vem se dedicando bastante, mas não é o zagueiro que o Vasco precisa. Aí você perde o João Vitor. O Léo hoje até fez uma boa partida, mas é um cara também que não dá pra ter uma confiança 100%, mas fez uma boa partida hoje. Isso é necessário frisar aqui. Se a gente critica, na hora de criticar a gente também elogia. Mas o Vasco não tem zagueiros que tem essa consistência toda. E a gente tem que lembrar que o Fortaleza é uma equipe extremamente organizada. Então não era um jogo fácil. E é por isso que eu valorizo muito essa solidez do Vasco. Quando o Adson, que novamente fez uma baita partida com a camisa do Vasco, foi a quarta boa partida do Adson de forma seguida e que finalmente ele vem justificando o valor que o Vasco pagou nele, consegue a válvula de escape, e ele é a válvula de escape principal do Vasco da Gama nesse momento. O jogador do Fortaleza, o Hércules, dá um carrinho nele bizarro, que não tem nem discussão, vermelho claro, e não era porque o Adson ia sair de cara pro gol, porque o Adson tinha chance de fazer o gol, nada disso. É porque o Hércules foi só no Adson. O Hércules só foi no meio do Adson, tá? Ele foi no meio do Adson. Então, foi um vermelho pra mim muito justo. O Fortaleza ficou com a menos e o Vasco aproveitou essa superioridade numérica. E como, Pedrosa? Lembra de toda a explicação que eu dei aqui para o Vasco sair jogando com a bola? Tanto com o Paulo Henrique e o Adson, quanto com o David e também o Lucas Piton. O que acontece no lance do Vasco é que o Vasco recupera uma bola onde o Fortaleza está completamente desorganizado, principalmente com a falta de mais um jogador em campo. O Paulo Henrique
aciona o Adson. Se você for pegar a jogada desde o início, vocês podem ver isso nos melhores momentos. O Paulo Henrique aciona o Adson de forma inteligente, domina com a posse, entrega pro Paulo Henrique, já abre mais um espaço, o Paulo Henrique consegue achar o Matheus Cocão no meio campo, o meio campo aberto pela falta desse jogador do Fortaleza que tinha acabado de ser expulso, que era justamente o Hércules, o Cocão aciona o David aciona o Matheus Cocão e o Vasco novamente consegue fazer um belo gol, o Matheus Cocão fazendo o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro, o Matheus Cocão mais uma vez fazendo um gol que dá uma vantagem ao Vasco da Gama e uma vantagem como aconteceu no primeiro jogo da temporada. Inclusive, para ser muito honesto, os 2 melhores jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro foram o primeiro e o último agora. O jogo contra o Grêmio, o Vasco jogou muito bem e agora, diante do Fortaleza, o Vasco também fez uma boa partida e, coincidentemente, o Matheus Cocão conseguiu fazer 2 gols nesses jogos. Além disso, eu vi muita gente criticando o David, mas o David, apesar dele errar, acertar, ele participa o tempo inteiro. É jogador que não se esconde, é jogador que traz ao seu time uma qualidade ali que muitas vezes é sem a bola. Ele chama a marcação, ele consegue dar espaço, ele consegue aparecer, ele participa. E vocês vão lembrar que na partida contra o Botafogo, uma das coisas que eu lamentei aqui na live foi a falta do David. Porque o Vasco jogou com o Vitor Luiz e o Piton. E o Piton, claramente, ele é muito melhor como lateral do que como ala, apesar da necessidade. Então, quando o David entra em campo, ele dá outra característica para o Gigante da Colina. E nessa característica, o David já chegou a 9 participações em gols em 26 jogos com a camisa do Vasco da Gama em 2024. A nível de comparação, para vocês terem uma noção, o David fez 39 jogos com a camisa do São Paulo em 2023 e ele teve 8 participações. Então o David, apesar de menos jogos, são 13 jogos a menos, já tem mais participações em gols do que a temporada toda em 2023, agora com a camisa do Vasco. Então é um cara que ajuda. Antes da gente voltar para o segundo tempo, na análise do segundo tempo, vamos assistir a coletiva que pelo jeito aqui vai começar. Na grande vitória do Vasco dentro de casa aí, mais uma vez o Fortaleza sendo vítima do Vasco. Vasco que tem uma evolução tremenda nas mãos do Rafael Paiva. Quem falar o contrário tá completamente equivocado. Esse time já evoluiu muito. Eu fico pensando qual será a decisão da diretoria, se vai buscar um novo treinador ou vai efetivar o Rafael Paiva. Confesso que no começo eu queria que trouxesse um treinador de fora, né? Assim, o Paiva no primeiro jogo ali ele demonstrou muita atitude, muita, podemos dizer assim, experiência, né, cara, em botar a molecada para jogar. Só que agora, cara, se a diretoria trazer alguém de fora, vai dar um tiro tremendo no pé, porque assim, o Rafael Paiva tá demonstrando que poucos treinadores aí, o que Ramon Dias não fez, o que o Álvaro Pacheco não fez, então tem que efetivar o Rafael Paiva. Ah, não deu certo, aí já é outros 500. Tem que focar primeiro na primeira decisão. O Vasco já saiu da zona de rebaixamento, agora é focar em levar o Vasco para a próxima etapa da tabela, para o próximo plano da tabela ali, para ficar quanto mais longe desta zona de rebaixamento, melhor. E efetivar o Paiva, né, pessoal? É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.